dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre verbo de ligação e predicativo do sujeito. Já comentamos sobre isso essa semana, só que por alto, não nos aprofundamos. Agora eu vou explicar melhor para vocês o que é um verbo de ligação e o que é um predicativo do sujeito, ok? Então, o que seria um verbo de ligação? Nas orações com verbo de ligação, o sujeito não pratica ação. Ele é apenas o ser a quem se atribui alguma característica. Por essa razão, o verbo serve como elemento de ligação entre o sujeito e o seu atributo. Então, ele serve como uma ligação entre o sujeito e seu atributo. E esse atributo, ele é chamado de predicativo do sujeito. Ok? Então, o verbo de ligação serve como um elemento de ligação entre o sujeito e o seu atributo, que é chamado de predicativo do sujeito. Verbos que indicam a ação do sujeito é chamado de verbos significativos. Os verbos que não praticam ação são chamados de verbo de ligação. E os atributos que esse verbo de ligação dá para o sujeito é chamado de predicativo do sujeito. Vamos ver isso melhor. Verbo de ligação é aquele que, expressando o estado, liga a característica ao sujeito, estabelecendo entre eles certos tipos de relação. O verbo de ligação pode expressar estado permanente, como ser, viver. Sandra é alegre. É o verbo. Não pratica nenhuma ação. Então, é um verbo de ligação. Estado transitório. Estar, andar, achar, se encontrar-se. Mamãe está bem. Estar também não está praticando nenhuma ação. Então, é um verbo de ligação. Estado mutatório. Ficar, virar, tornar-se, fazer-se. Júlia ficou brava. Ficou. Ela também não está praticando nenhuma ação. Então, é um verbo de ligação. E continuidade de estado. Continuar, permanecer. Renato continua mal. Renato permanece mal. Continua e permanece, não está praticando nenhuma ação. Se não está praticando nenhuma ação, é um verbo de ligação. A classificação dos verbos quanto à predicação deve ser feita de acordo com o contexto e não isoladamente. O que isso quer dizer? Não é porque você achou o verbo que você vai dizer, esse verbo é de ligação. Não, esse verbo é significativo. Não é assim. Claro que tem alguns verbos que a gente já reconhece como de ligação, mas mesmo assim é importante analisar o contexto da oração. Nunca faça essa análise isoladamente. Não olhe o verbo e já defina ele como de ligação ou como significativo. Primeiro, vocês têm que prestar atenção na oração. O mesmo verbo pode aparecer ora como intransitivo, ora como de ligação. O que seria um verbo intransitivo? É aquele verbo que não precisa de complemento, que tem sentido completo. Já expliquei isso para vocês. Por exemplo, o jovem anda devagar. O verbo dessa frase é anda. Se eu parasse por aí, o jovem anda, você já entenderia tudo que eu quis passar. Você já entenderia a informação que eu quis passar para vocês. Então, ele é um verbo intransitivo. Complementei com devagar, porque eu quis dar mais informação sobre essa frase, sobre essa oração. Eu quis complementar. Não era necessário, mas eu quis dar uma continuidade, eu quis dar mais informação. Então, é um verbo intransitivo, porém, eu quis dar mais informação. Não necessariamente precisaria. Nesse caso, o anda é um verbo intransitivo porque expressa uma ação. O jovem anda, ele está andando, ele está praticando uma ação, tá? Agora, no segundo exemplo, o jovem anda preocupado. Ele anda preocupado. Ele está praticando alguma ação? Não.
Então, esse verbo anda, ele é um verbo de ligação. Ele expressa um estado. Já que ele expressa um estado, ele é um verbo de ligação. Viu a diferença? Eu precisei analisar a oração por inteira para saber se esse verbo seria intransitivo, se ele pratica alguma ação ou se ele é um verbo de ligação, se ele expressa um estado. Eu preciso analisar por completo a oração. Predicativo do sujeito. Já comentamos sobre o que é um predicativo do sujeito. Vamos só relembrar. O predicativo do sujeito é o termo da oração que complementa e caracteriza o sujeito. Ele complementa e caracteriza o sujeito, atribuindo-lhe uma qualidade. Aparece maioritariamente no predicado nominal, onde o núcleo é um nome, juntamente com o verbo de ligação. Já falamos o que é um verbo de ligação. Exemplo: eu estou feliz. O verbo dessa frase é estou. Estou feliz. Não estou praticando nenhuma ação. Então, é um verbo de ligação e feliz seria o predicativo do sujeito. Minha avó anda cansada. Ela anda cansada, ela não está praticando uma ação. É um estado. Então, é um verbo de ligação, tá? Cansada seria o predicativo do sujeito. Como identificar o predicativo do sujeito? A função do predicativo do sujeito pode ser desempenhado por um adjetivo ou uma locução adjetiva. Você já sabe que adjetivo são aquelas palavras que atribuem uma qualidade, uma característica para um substantivo, para um nome. Mariana parece ansiosa. Ansiosa seria um adjetivo. Parece é um verbo de ligação. O pesadelo foi de assustar. De assustar, uma locução adjetiva, foi é um verbo de ligação. Um substantivo. Já expliquei para vocês na última aula o que é um substantivo. Então, roer as unhas é uma mania. Esse é um verbo de ligação. Não pratica nenhuma ação. É um estado. Milena foi o motivo da briga. Foi também um verbo de ligação. O motivo da briga, o predicativo do sujeito. Um pronome. A responsável é ela. Meu carro é aquele. É um verbo de ligação. Ela e aquele é um pronome. Um numeral. Somos 24 para almoçar. Eles eram só 3. 24 e 3 é um numeral. Uma oração substantiva predicativa. O bom é que ela sempre foi bem comportada. A dúvida era se seriam necessários mais ajudantes. É e era são verbos de ligação. As palavras que estão em destaque são predicativo do sujeito. Tipos de predicado. No bimestre passado, estudamos sobre sujeito e predicado. Expliquei todos os tipos de sujeito e todos os tipos de predicado. Agora, nesse bimestre, vamos continuar falando sobre o predicado, principalmente sobre o predicado verbal e o predicado nominal, tá? Predicado nominal é aquele que tem como núcleo um nome, ou seja, um substantivo, um adjetivo, uma locução adjetiva. Tipo de predicado em que ocorre verbo de ligação e predicativo do sujeito. Exemplo: ela anda feliz. Ela anda feliz. Quem anda feliz? Ela. Ela é o sujeito. Anda feliz é o predicado. Anda. Preste atenção no contexto. Novamente, esse anda não é uma ação. Ela não está andando. É um estado. Então, é um verbo de ligação. Feliz é o predicativo do sujeito, tá? Anda feliz é um predicado nominal, ok? Por isso que eu falei, prestem atenção sempre no contexto, leia a oração por inteira, não olha somente o verbo, porque dá diferença. No caso aí, o anda, se você for analisar só o verbo, você poderia pensar que seria uma ação. E nesse caso, nessa frase, ele não está praticando uma ação. Ele é um verbo de ligação.
Predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo, o próprio nome diz. Predicado verbal, o núcleo, aquela palavra principal, é um verbo. Os jogadores andam pelo gramado. Quem anda pelo gramado? Os jogadores. Os jogadores é o sujeito. Lembra que sempre para a gente achar o sujeito, temos que fazer a pergunta para o verbo. A resposta é o sujeito. Porém, tem aquelas classificações do sujeito que vocês já estudaram, tá? E que quem não lembra, volta lá na matéria de sujeito para poder relembrar. E também dá uma lidinha do predicado, porque também já foi dado sobre esse assunto. Os jogadores andam pelo gramado. Nesse caso, ele anda pelo gramado. Realmente, ele está praticando uma ação. Se ele está praticando uma ação, ele não é mais um verbo de ligação. Ele é um verbo significativo. Então, ele é um predicado verbal. Ele está praticando uma ação. O andam é o núcleo do predicado. O verbo andam é o núcleo do predicado. Ok? Então, pessoal, eu vou colocar lá na plataforma de vocês algumas atividades para vocês realizarem. Estudem, leiam bastante, estudem, façam as atividades com bastante atenção, prestem atenção nos enunciados, no que está pedindo. Tem dúvida? Volta. No livro de vocês tem explicações bem simples que dá para vocês entenderem. Tem uma lista que eu até pedi hoje, hoje, no caso, nem vou dizer hoje, na última aula, eu até pedi para que vocês destacassem alguns verbos de ligação para vocês estudarem. Então, voltem, leiam, estudem, criem esse hábito de estudar. Não é somente na hora da aula. Temos que criar o hábito de estudar. Tem que tentar fazer as atividades. Errou? Não tem problema. Vamos consertar. Explico novamente. Tiramos a dúvida novamente. O importante é tentar fazer. Estou com dúvida? Volto lá às páginas do livro, leio a explicação novamente, assisto o vídeo novamente, procuro outras fontes. É assim que a gente estuda, ok? Então, até a próxima aula. Beijos no coração de vocês e até a próxima, tá?